E seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu canal de empreendedorismo na pintura aqui no Spotify. Bom, pessoal, esse é um especial do PintorCast em parceria com SW Pro. E eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui o meu amigo Nick Slavik, Ronier, Fábio Pereira e Juliano Alcântara, que já são conhecidos aqui da nossos ouvintes do nosso PintorCast. E olha que interessante, né? A gente está fazendo uma pós do Rei do Recorte. Então, esse momento que a gente está gravando aqui para você que está escutando, já aconteceu o Rei do Recorte, a gente já sabe quem é o rei, né? O que ganhou aí a etapa nacional em São Paulo. E aqui do meu lado esquerdo, o Fábio Pereira vai me ajudar a conduzir, fazer as perguntas certas aí, pra gente estar fazendo alguns briefings aí, falar um pouco do que foi o Rei do Recorte. Com você, Fábio Pereira. Bom, gente, Rei do Recorte acabou aí de sair do forno, né? Tivemos aí no dia do domingo, que foi ontem pra gente, final do Rei do Recorte, depois de praticamente 13 etapas aí, onde no Brasil viajamos aí as principais capitais, viajamos várias regiões interioranas, inclusive, de alguns estados, para poder levar o Rei do Recorte, não só para as maiores cidades, mas também para regiões, para grandes centros que a gente achava importante ter uma etapa. E hoje a gente vem aqui fazer aí um PintorCast focado em a gente contar um pouco dessa história do que foi o Rei do Recorte, como o Rei do Recorte surgiu, como ele chegou e atingiu o nível e o tamanho que ele apresentou ontem nessa final do Brasil, numa grande casa de São Paulo aí, que é o Tokyo Marine Hall. Quase 400 pintores do dia de ontem assistindo aí o evento. E assim, avaliando a repercussão que a gente teve, inclusive nas mídias digitais, foi o Rei do Recorte com o maior número de espectadores nos últimos 12 meses que a gente começou aí a fazer o evento. Então, foi um evento de muito sucesso, muitas pessoas fazendo comentários e dizendo que não é algo só simplesmente inovador, mas de um tamanho, de uma proporção muito grande. Primeiro evento, acredito, no mundo aí, falando sobre empresas de tinta, 100% focado no pintor. Ronier está aqui representando nós brasileiros aí mundo afora, levando aí também conhecimento do pintor para outros países. Ronier, que tem uma atleta que é pintora, mas não é um evento feito para uma empresa de tintas, não é isso? É um evento com vários e vários players ali, pintores participando, mas que não engloba uma marca. Então, o Charwinas é a primeira marca do mundo aí a desenvolver um evento 100% focado no pintor. E temos o Nick Slavik aqui, que é presidente do PCA, que é o Painters Contracts of America, nos Estados Unidos, maior organização de pintores ali, e que a gente fez questão de trazer para esse bate-papo hoje, porque o Nick tem um conhecimento gigantesco nos Estados Unidos sobre o mercado norte-americano, e ele vivenciou o Rei do Recorte aqui, e assim, a gente até quer saber de uma pessoa de fora, de um gringo, né, falando de uma forma aqui brincando, o que ele achou do Rei do Recorte? Para um cara que veio de fora, um cara que até conhece o mercado do Brasil, porque ele já esteve 2 vezes aqui antes, mas para uma pessoa que vem do mercado internacional, o que ele achou, quais foram as impressões dele, o que ele vivenciou vendo a emoção dos pintores competindo aqui no Brasil. E o Juliano, o cara que idealizou aí a ideia do Rei do Recorte, o cara que teve esse split mental de criar a ideia do evento, que a gente gourmetizou, que a gente deu essa cara mais publicitária para ele, mas que teve aí a ideia de criar um evento 100% direcionado para o pintor profissional. Então, para a gente começar do começo, sem ser repetitivo, queria bater um papo aqui, começar a conversa com o Juliano, e que o Juliano contasse para a gente um pouquinho do que foi a conversa que a gente teve lá na House Decor, ano aí de 2023, mês de março. Juliano me aparece com um PowerPoint lá na Foi feira. 2022. 2023. Foi 23? Foi 2023, o primeiro Rei do Recorte aconteceu em outubro de 2023. E o Juliano do nada me aparece ali e fala: Fabinho, tem uma ideia muito legal pra gente poder trabalhar com os lojistas no sul do Brasil. Não é isso, Juliano? Isso aí. Boa noite, pessoal que tá assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem assiste esse podcast de madrugada. Obrigado, Johan, pela oportunidade. Pessoal aqui feliz de estar sentado nessa mesa com grandes feras, Ronier, Nick, Fabinho e Johan. O Rei do Recorte, vou dar uma voltadinha bem rápida atrás para não estender aqui, para não ficar muito longo. Quando eu comecei a pesquisar sobre pintura no mundo, eu vi que fora do Brasil existia competições voltadas para pintura, algo que não existia aqui no Brasil. E como eu sempre tive envolvido com essa luta de mudança,
tanto do mercado de tinta quanto dos pintores aqui no Brasil. Quando eu vi aquelas competições, aquilo ali me despertou dentro do meu coração. Falei, cara, isso precisa um dia acontecer no Brasil. Ponto. E quando eu participava do MBPM, que eu estava na Feicom, né? Na Feicom, na Feitintas, em 2016, eu conheci o Ronier, né? Aí onde é que o Ronier entra na jogada? O Ronier já estava enfiado no meio do Rei do Recorte, mesmo sem ele saber, você vê? Hashtag dinossauro, né? Eu conheci o Ronier e ele com a mochila nas costas e falou, cara, eu precisava bater um papo contigo, porque, cara, isso que vocês criaram aqui no Brasil, esse movimento voltado para os pintores, é sensacional. Aí eu trouxe ele para dentro dos grupos e tal, o grupo do WhatsApp, enfim, a gente foi afinando a amizade, se conhecendo melhor, né? E aí o Ronier passou o tempo, ele mudou para fora do Brasil. Foi embora e deixou a gente aqui na mão. Dizendo que eu achava que nós íamos construir um monte de coisa aqui juntos. É ou não é, Ronier? Pura verdade, é isso mesmo. Isso. Com a bandeira do Senai na época, né? E eu encostei lá e falei, cara, eu sou pintor, eu tô lá, mas eu sou pintor, lembra? Isso. Aí eu falei assim, beleza. E aí eu fui tocar o Pintura na Veia. Já tinha me desligado do MBPM e fui tocar o Pintura na Veia, que tinha um bocado de patrocinador lá. Tudo bem. Aí eu falei, cara, eu tô tão envolvido com a Sherry Williams, né? E nós tínhamos um Rei do Recorte dentro do grupo do Facebook. Ele acontecia com a Exim Royal. Legal. Que o Thompson e o Marlos estão lá em Londres hoje. O cara fazia um vídeo, postava lá e o recorte mais bonitinho ganhava um kit da Exim Royal que eles faziam nas lives na página da Exim Royal. Toda quarta ou quinta-feira eles faziam aquelas lives dele lá, o Thompson e o Marlos. E ali ele falava, o melhor recorte foi fulano, e dava um kitzinho. Beleza, morreu isso aí. Isso aí morreu. E aí eu continuei ali no grupo pintor, fotinha, ganha e tal. Beleza. Aí eu falei, então eu preciso fazer alguma coisa, que eu sempre gostei de estar envolvido trazendo novidade. Isso faz parte de mim, desde menino. Eu sempre quis brincar diferente, fazer as coisas diferentes da minha vida. Falei, então, peguei a minha filha, falei, Fabinho, eu tenho uma ideia assim, assim, assada. Ele falou, cara, não, minto. Eu falei pra ele no WhatsApp, aí ele falou, cara, traz pra mim na House Decor. Aí eu peguei a minha filha, falei, pega o computador aí, fui mostrando pra ela, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, Fabinho, eu tenho um projeto que chama Pintura na Veia, eu quero parar com ele, eu quero levar esse projeto, o Rei do Recorte, pra Sherry Williams, porque vai fazer sentido pra mim. Aí eu saio disso aqui e a gente foca tudo em Sherry Williams. Aí eu apresentei pra ele, foi, Fabinho, mostrei pra tia, que é o Rei do Recorte, pai, pum. Ele falou, puta, gostei da ideia. Dividiu isso com o Guerra, Marcos Guerra, pra quem não conhece, é parceiraço nosso também, não pode deixar ele fora, toda a equipe do Fábio. E aí ele falou, nós precisamos estruturar isso aí, marcar uma reunião, abri meu celular e falou, vamos marcar uma reunião, e aí dá uma melhorada aqui, ali cá, papapá, melhorão. E aí ele falou, seguinte, gostei, só que a gente vai precisar melhorar isso aí, ajustar aqui, ajustar aquilo aqui, papapá. Eu falei, beleza, vamos melhorar isso aí, vamos tocar pra frente. Aí ele falou assim, vamos tocar 3 meses, vamos fazer um teste, cara. Tá ligado? Por isso que eu falo pro pessoal, a molecada que tá aí começando, cara, tudo na vida é oportunidade. Ele me deu a oportunidade de 1, 2, 3 meses. Se o negócio for isso mesmo, a gente segue. Entendeu, Juliano? Beleza? E eu convicto que ia dar certo, cara. Tava convicto. Se ia chegar nessa grandeza que chegou de ontem, que foi emocionante, cara, eu não imaginava, né? Mas sempre convicto. E aí, a gente chegou no mês de dia 19 de outubro. Isso. De outubro, um dia após o centro de treinamento do Sherry Williams na fábrica, a gente startou o primeiro Rei do Recorte. E coincidiu que, assim, foi uma baita de uma inauguração que já aconteceu com o Rei do Recorte e fez ser um acontecimento, né? Sim, mas olha que loucura, olha como o Ronier se preocupou. Eu lembro que eu fui falar pro Ronier, apresentei isso pra Sherry Williams, não que ele não queria. Ele falou, Juliano, ele preza muito por competição. Aí ele falou assim, Juliano, mas como vai ser isso, cara? Porque eu sempre dividi, a gente sempre conversou muito. Como vai ser isso? Quais os critérios? Eu falei, Ronier, pensa comigo. A indústria de tinta, eu falei pra ele, eu preciso entregar isso pro Sherry Williams pra gente começar a culturalizar, trazer o pintor pra ele aprender a competir.
Ele ficou muito preocupado, Fabinho. Eu nunca te falei isso, cara. Ele ficou preocupado demais, porque eu e ele tinha vontade de fazer isso, né? Eu e ele que ia fazer esse negócio. A gente falou, cara, vamos fazer isso acontecer de um jeito ou de outro. Alguém vai acreditar nisso, né? Só que ele lá no Emirados Árabes, eu aqui no Brasil, eu já tinha jogado a semente na tua mão. E aí ele falou, eu falei, Rony, vai ser um negócio simples, recorte, pá. A gente precisa começar, Rony. Aí ele falou, eu basicamente fui pedir uma benção pra ele. Aí ele falou, vai lá, irmão. Quando eu falei dos critérios, as competições de nível nacional e internacional que nós participamos, elas são de 3 ou 4 dias, com um dia chamado familiarização. Aquilo que nós, só para ter um pequeno brief, aquilo que nós fazemos em 2 minutos, que é separar as ferramentas e pro pintor pintar, eles preparam duas paredes de uma casa em um dia inteiro, lixando, massa, fundo, primer, fita, tinta. Eles preparam a casa para pintar a casa nos dias 1, 2 e 3. Eu falei, Juliano de Deus, tudo isso num dia só? Meu Deus, vamos lá, né? Aí eu falei, não, Rony, vai ser um modelinho de placa drywall com recorte. A gente precisa botar esses caras um lado do outro pra fazer. E a Luiza tá disposta a fazer isso. Aí seguiu, aí foi assim que a gente começou, construir o Rei do Recorte. Foi ou não foi, Fabinho? Foi. E acho que ninguém sabe, mas quando a gente começou o Rei do Recorte, a gente não tinha o dinheiro pra fazer o Rei do Recorte inteiro. Isso. Quando o Juliano trouxe a ideia, era uma ideia para se fazer o Rei do Recorte numa loja. E aí, juntos, a gente foi fazendo as melhorias. E quando a gente percebeu o tamanho e a proporção que podia chegar, a gente tinha dinheiro para fazer 3 etapas. E foi as 3 que a gente fez. A gente começou em São Paulo, a gente fez Rio de Janeiro, e a terceira etapa, acho que foi Belo Horizonte. Isso. E a gente não tinha budget para poder dar continuidade nisso, para poder fazer todas as etapas que a gente queria, que era o teste que eu tinha te falado. Eu queria fazer no sul do Brasil só. Fabinho, eu tô aqui pertinho. Só que aí choveu, não fizemos Porto Alegre. Aí você falou assim, não, Jano, um negócio desse, a Luiza vai entrar num negócio desse, isso tem que ser a nível Brasil, cara. Exatamente. Você não pode focar isso no sul, cara. E os meus clientes, meus lojistas, que eles vão... Não, cara. Aí você entrou de fundo nesse negócio e... Isso, e aí a gente criou ele nacional. E eu acho que o mais complexo foi o primeiro, que a gente não sabia como seria. E a gente demorou 2 dias para poder fazer o primeiro. Isso. E a gente sofreu pra caramba. E eu me recordo que a gente demorava muito na troca das placas, e a gente tinha dificuldade porque elas eram parafusadas. Depois que a gente foi criar a formatação de encaixar. Então, o primeiro ele foi o laboratório que a gente precisava para poder colocar o Rei do Recorte para rodar. E desse primeiro, a gente chegou, por exemplo, a fazer etapas em 3 horas. Isso. Que a gente demorava 2 dias. O mesmo trabalho de 2 dias, a gente fazia isso em 3 horas. Quanto evoluiu, né? Sim. E o Rei do Recorte também só foi possível, eu acho hiper mega importante a gente passar essa visão, porque a gente foi trazendo pessoas para poder ajudar. Então, a primeira etapa, a gente tinha o time técnico, a gente tinha os promotores, a gente tinha todo mundo que tá aqui, mas depois a gente foi agregando mais gente. Outros pintores foram entrando, outras pessoas foram ajudando. E, gente, eu faço questão aqui de agradecer, porque muitos pintores aqui fizeram o Rei do Recorte de graça, tá? Então, eu não posso ser injusto com as pessoas. Muitas pessoas entraram literalmente de coração e foram só com a passagem paga mesmo. Na verdade, a gente não pagou nada adicional para participar. Então, as pessoas acreditaram tanto no projeto, é um projeto tão bonito, que muitos pintores literalmente entraram para participar com o coração na mão mesmo. Eu sei o sentimento que eles foram, porque eu conversei com todos, né? Mas eles viram como uma oportunidade, porque assim, eles são regionais. Sim, exatamente. E assim, eles sabem que o Juliano, o Biguá ainda não estava saindo tanto para fora, mas começou, né, no começo do ano. Ele era regional antes. Era regional também. E eles viram como uma oportunidade de ser visto, né? E de conhecer lugares, e as pessoas conhecerem eles, né? Então isso vai dando uma representação cada vez mais nacionalmente, eles vão sendo conhecidos, e eles viram como oportunidade, né? E o mais interessante, eles se proporam, não foram convidados. Eles se convidaram e falaram assim, eu quero estar junto desse projeto, né? Sim. E quando você fala numa empresa grande como a Sherwin sobre budget, e você traz um projeto e você não tem o budget para fazer, porque nas empresas é tudo planejado, tudo que vai acontecer no ano que vem já foi planejado esse ano. Então, quando você entra com um projeto novo que não estava no planejamento, não tem dinheiro. E eu me recordo que quando acabaram as 3 etapas, eu olhei para a cara do Guilherme e falei, cara, ferrou agora, porque a gente já fez o negócio, o pessoal gostou, a gente tem que dar um jeito de fazer o negócio rodar. E eu sempre gosto muito de dar
valor às pessoas que fizeram pelo processo, que fizeram um trabalho pro processo poder acontecer. E o Guerra foi uma das pessoas que me ajudou muito, porque ele foi bater na porta das empresas, ele foi lá conversar com o Daniel Coutinho na Condor, falar com o Thiago, falamos com o Paulo da Salvabras, fizemos várias reuniões. Gente, eu me recordo no final de 2023, dezembro, mesmo período que a gente tá aqui agora, eu e o Guerra saindo 8 horas da noite da Salvabras lá, dia 20 e pouco de dezembro, correndo atrás de investimento, falando assim, gente, eu preciso fazer uma etapa em janeiro e a gente precisa de dinheiro. E todos os parceiros, e faço questão de agradecer, Salvabras, o pessoal da Condor, o pessoal da Bailéu, enfim, todos os nossos parceiros aqui que estiveram junto com a gente, Tony Hammer, Mundo do Pintor. Assim, o Rei do Recorte, e quando eu sempre agradeço nas etapas, ele só foi possível porque todos esses players vieram de forma direta a investir, a ajudar, a suportar. E a partir do momento que esses players entraram, aí sim a gente passou a ter um Rei do Recorte possível para poder fazer todo esse processo ao longo do ano. E não só isso, acho que quero muito também agradecer o meu time, a Cris, a Tamires, né? A Tarsila que entrou depois, que pegou agora o finalzinho, mas todos que investiram, os nossos pintores também investiram tempo no final de semana. A gente fez vários, chegaram o mês que a gente chegou a ter Rei do Recorte em 2 sábados seguidos. Então, o pessoal investindo tempo, o tempo de descanso do mês a mês para poder foi uma fazer sacada isso. também, porque trazer a ABB pro jogo, né, Fábio? Isso. Não pagamos os espaços. O Newton, que é o nosso presidente aí, trouxe a ABB para poder ser parceira nossa, e a ABB cedeu os espaços também nas negociações. Então, sabe quando você começa algo que você não sabe como você vai fazer para ele seguir, mas literalmente a gente foi fazendo com o coração. Juliano teve a ideia, trouxe, a gente foi remendando ela ali, mexendo, gourmetizando, conseguimos um processo final de como ela funcionaria. Trouxemos os pintores, todo mundo trabalhando de graça, as pessoas trabalhando de sábado, trouxemos investidores. Então, literalmente, o Rei do Recorte foi algo que foi criado e ele nasceu do trabalho de todos, né? E o cara que tá em casa, o pintor que tá em casa, ele não imagina o desafio que nós tivemos com as placas, Fabinho. Lembra? Cara, essas placas quebrando de caminhão, Verdade. cara. Descolando a moldura, cara. Chegava lá, tinha que organizar. Foi um desafio aí. Conseguimos com a moldura de alumínio. E deixar claro, imagina só, pessoal, que essas placas elas são feitas dentro de um galpão. Elas são feitas aqui em São Paulo e imagina, ela é levada para Cuiabá, pro Rio Grande do Sul, de caminhão. A galera não tem essa noção que toda a estrutura do Rei do Recorte a gente leva. Sai de São Paulo. Sai de São Paulo. Não chega lá, não é produzida lá. Não, e ontem eu me recordo muito bem disso. Quando o Rei do Recorte acabou, eu conversei com várias pessoas. E as pessoas falavam o seguinte pra mim, é bonito de ver o esforço de vocês. Que legal. O engajamento de vocês, a sinergia de vocês, porque parecia que todo mundo tava ali trabalhando com o coração na mão, sabe? Se empenhando, se dedicando. Então, ontem, quando o evento terminou, o sentimento que as pessoas tinham é que tudo que tava ali tava tão bem planejado, tão bem organizado, que mesmo quando se a gente tivesse comido uma bola ali, as pessoas não percebiam. Porque o engajamento, o trabalho, a dedicação de todo mundo ali junto é o que fez o negócio acontecer. E um ponto que eu acho que ele é muito relevante dentro do Rei do Recorte. As 3 etapas que a gente fez, todo mundo se dedicou, todo mundo se esforçou, todo mundo se doou para poder fazer a coisa acontecer. E as pessoas de fora têm uma impressão que a gente gastou muito mais dinheiro do que a gente gastou. Sim. Porque, literalmente, ele foi um trabalho de doação de todo mundo. Foi, cara. Então, quem olhava de fora falava assim, gente, esse pessoal da Chargers é maluco, porque eles devem estar gastando milhões de reais nisso. E eles não... quem vê de fora não conseguiu entender ou não conseguia ter a visão de que, literalmente, foi um trabalho feito a 4 mãos por todos. Você sabe como que chama isso, o trabalho que o Fábio fez e o trabalho que o Guerra fez? Intraempreendedor. O empreendedor, ele, né, se você for pegar o significado de empreendedor, na lógica, o empreendedor é o cara que trabalha por conta, né? O cara que cria um negócio. Mas, na verdade, o empreendedor, é o cara que resolve tarefas que poucas pessoas têm coragem de fazer. É o cara inovador. E o intraempreendedor é o cara que empreende no negócio dos outros. Ele é funcionário, só que ele traz ideias. Eu até coloquei no Google aqui, ó. O intraempreendedor.
É um funcionário que atua dentro de uma empresa como se fosse um empreendedor, gerando ideias e soluções inovadoras. Então, eu vejo assim muito o Fabinho e o Guerra como se a Sherwin Williams fosse CNPJ deles. Então, eles, no momento que você falou assim, pô, cara, eu fui na Savabras, eu fui no outro parceiro, eu fui naquele outro parceiro, fechei parceria com a ABB. Você foi como se você estivesse vendendo o seu negócio. Exatamente. Então, eu acho isso muito bacana, que é uma identidade, assim, que o que inspira bastante a gente dentro do Pro é ver essa energia que vocês colocam nos projetos, né? Até questão de cobrança também, a galera falou muito sobre isso, mas de enxergar os processos, os programas, como se fosse negócio de vocês, não só o funcionário mochilinha nas costas, deu 5 horas, bateu o digital e vai embora. Não é isso, né? Um outro ponto que eu queria trazer, e é interessante que quando o evento termina, as pessoas vêm te trazendo as opiniões e você vai vendo como quem tá de fora consegue enxergar o evento. Eu falei aqui 2 nomes só e as meninas vão ficar até chateadas, né? Eu usei 2 nomes aqui que são a liderança, mas a Cris e a Tamires também. Olha lá a cara da Tamires, né? Poxa, a gente trabalha mais que eles, né? A Cris e a Tamires trabalham mais que o Fábio Guerra, né? Com certeza, gente. Então, como sempre eu não posso deixar de... desculpa até cortar, não posso deixar de falar, porque se chegou ali, se a gente chegou ao Rei do Recorte, nas etapas finais, a Cris fez todo o ferimento, né, de todas as etapas. O jurado, ele tem um processo dos jurados, e depois vai pra mão da Cris, e a Cris faz a computação de tudo isso. Então, uma baita de uma responsabilidade, e elas ajudam a construir tudo antes. E esse é um ponto, inclusive, Johan, que eu queria tocar bastante, que quando terminou o evento ontem, muitas pessoas me falavam assim, como que vocês conseguem juntar 40 pessoas no mesmo lugar e vocês não se matarem e fazerem as coisas acontecer? Eu acho que esse é o grande ponto, porque é natural que em qualquer grupo de pessoas existam discussões, brigas, pontos, por exemplo, de não concordância. E não faltou discussões no Rei do Recorte, gente. Nos bastidores. Principalmente no início. Sim, né? No início. Teve muita discussão. Eu e o Guerra temos umas pegadas boas lá. Sim. Aí eu olhei pra ele, bicho, nós vamos quebrar o pau. Sempre foi possível pra gente fazer esse negócio acontecer, cara. Mas pelo bem. Exatamente. Nada pessoal. Exatamente. Eu acho que a maturidade foi o que fez a diferença. Como você tratar essas coisas é o que faz diferença. É você não levar pro coração. Verdade. É você não levar pra dentro do peito. É você falar, poxa, esse cara ele não tá querendo me machucar ou fazer algo contra mim. Não é pessoal. É uma discussão pelo bem do negócio. Então, afinal, acho que representou muito isso. Verdade. Todas as pessoas trabalhando ali. Um Tokyo Marine Hall cheio de gente. Foi o primeiro evento. Pô, cara, o Éder, o Éder Luiz fez uma diferença, Leonardo. Trouxemos o Éder Luiz. Niobra, escutando ali, né, o Éder Luiz ali na hora do almoço, alguma coisa assim, escutando, pô, no domingão lá o futebol e você ter o Éder Luiz. Olha que coisa louca. O Éder Luiz, ele foi convidado nos últimos segundos do segundo tempo. Ele foi convidado assim praticamente ali de última hora. E ele falou assim, eu tenho um compromisso, isso ele me falou nos bastidores. Eu tenho um compromisso a 1h da tarde, cara. Você acha que finaliza também? Eu falei, não finaliza, Éder. Se você quiser fazer todos os processos, eu falo pro pessoal, se quiser ir embora, ele falou, vou fazer assim. Sherwin Williams é minha parceira. Parceiro tem que ajudar parceiro. Ele ficou até o final, ele falou, eu quero narrar a final. E ele cancelou o compromisso dele. Cara, eu queria ter apertado a mão dele pra agradecer, sabe? Porque, tipo assim, ó, ele deu um peso pro negócio. Deu, cara. Eu vou falar uma coisa pra você, o Éder nunca cobrou nada nesses eventos que ele participa da gente. E falo que o fato do Éder estar presente ali é de coração mesmo, porque o Éder bateu muitos anos na porta da Sherwin Williams e ele nunca conseguiu fazer negócio com a gente. E o negócio só foi possível a partir do momento que todo mundo ali na Sherwin Williams, nós do marketing ali, a gente construiu uma estratégia de trazer outros parceiros para o negócio para ajudar ali a Transamérica a conseguir fazer comunicação do Pro. Então, quando a gente junta vários parceiros dentro do Pro e a gente passa a falar de processo de pintura, não só especificamente de tinta, e esses outros parceiros passam a investir também dentro da ferramenta, tornando possível a propaganda da Transamérica, o Éder olha e fala assim, poxa, cara, olha o esforço que esses caras fazem para poder estar dentro da rádio. E isso, o Éder sempre me falou, ele falou assim, olha, Fabinho,
eu tenho uma consideração muito grande por vocês da Sher Williams e por vocês especificamente dentro do marketing, porque muito do que a gente constrói hoje dentro da rádio acontece pelo esforço que vocês fizeram no Pro de criar uma cota para vários parceiros participarem em termos de processo de pintura. Então a gente fala de processo de pintura na Transamérica. E ontem, e o que eu quero trazer para vocês é que tudo que você planta de bom, fica de bom. Então lá atrás, quando o Éder bateu na nossa porta querendo fazer negócio, e a gente se esforçou e a gente trouxe parceiros, a gente construiu uma forma de comunicação do Pro com várias pessoas ali, vários investidores ali dentro do SDAO Pro. Ele falou assim, não, poxa, esses caras têm valor, porque eles me estenderam a mão, me ajudaram, e hoje existe uma Sher Williams muito forte dentro da Transamérica há 4 anos. E aí, quando a gente foi fazer o Rei do Recorte, afinal, agora, ele falou, não posso ficar fora disso. Eu falo de SDAO Pro durante 4 anos. Eu falo desses parceiros fazem 4 anos, então não tem como eu não estar dentro da final do Rei do Recorte. Por isso que eu acho que a final, essa última etapa, ela foi uma coroação, não só do evento. Ela foi uma coroação das parcerias, ela foi uma coroação do esforço que a gente fez em muitas situações de fazer coisas que às vezes nem estavam ali dentro das possibilidades que a própria companhia tinha em termos de budget, de investimento. E todo esse trabalho das parcerias, todo esse trabalho de engajamento que a gente fez, foi algo que construiu a possibilidade de a gente ter um Rei do Recorte da forma que foi. E ontem, sendo muito sincero, eu acho que foi uma coroação de todo esse trabalho, de toda essa dedicação. E acho que esse podcast inicial aqui, eu investi esse tempo para poder falar sobre isso, porque acho importante as pessoas entenderem o quanto todas as pessoas que estavam ali se dedicaram pro Rei do Recorte, né? E de coração mesmo. Juliano, você, o Biguá. Eu lembro que quando o Biguá entrou, a gente nem tinha um papel muito definido para ele. Aí ele mesmo arrumou uma forma de animar a torcida. Ele virou meio que o animador da torcida do Pro. E foi um papel que ele criou para ele mesmo. Ele se identificou com isso. Ele fez esse processo acontecer. Então, acho que as coisas foram convergindo de uma forma que tudo acabou indo para o caminho do sucesso, mas porque todo mundo se esforçou, se dedicou, todas as pessoas se empenharam ali. Então, fiz questão de trazer o Juliano para começar a contar essa história, porque para qualquer pessoa que eu falo, fala assim, não, cara, não foi, é impossível. Todo mundo acha que a gente planejou desde o começo da forma que foi. Para quem assistiu ontem, todo mundo achou que foi planejado, né? Organizado. O primeiro, ele foi 2 dias. Foi 2 dias? Cansativo. 2 dias. Foi cansativo e foi 2 dias. E para terminar, Ian, um ponto importante, tá? A maior parte das empresas do mercado, quando vão fazer coisas assim, contrata uma agência. Verdade. E faz tudo pago, tudo criado. A gente fez tudo na raça, no dedo. Investimento altíssimo, né? Exato. As placas, gente, elas foram criadas pro Rei do Recorte. E você vê, a Plaquilux, foi Fabinho, eu conheço um cara, pessoal que tá em casa não sabe disso. Exatamente. Eu conheço um cara, os caras da Plaquilux, lá no Paraná, mas eu vou falar com eles, vamos ver se eles mandam as placas. Aí eu conheço da Moldura, vamos lá da Moldura, o pessoal da Moldura mandou, a Apex mandou a Moldura na época, eles não continuaram. E a gente foi pegando aqui parceria, foi tudo parceria, na maioria parceria. Exatamente. Pessoal que tá em casa não sabe disso. Até aquelas bolachões que a gente chama que vai no meio pra dificultar o recorte do pintor, deu dificuldade pra achar aquilo, cara. Arandela. Arandela. A gente não conseguia achar a arandela. Pintor que tá ouvindo na obra, a gente não conseguia achar aquela arandela pra vocês fazerem o recorte da final, das placas finais. Então foi tudo criado na raça, no dedo, sem agência. A maior parte das empresas do mercado contrata uma agência, vai lá e paga e fala assim, eu quero isso aqui, se vira e faz. A gente fez porque no amor, gente. Na verdade, Fábio, pra você criar uma parada como o Rei do Recorte, você tem que parar todos os outros processos pra fazer. Sim. Só que aqui, eu acho que isso foi... O Rei do Recorte só foi sucesso por isso. Porque foi algo criado por toda uma equipe que se esforçou para encontrar formas de uma coisa acontecer. E eu acho que isso prova para qualquer pessoa que tudo que você queira fazer na sua vida, se você se dedica, se você tem um planejamento para aquilo, se você tenta se estruturar para aquilo, para fazer aquilo acontecer, você às vezes não tem o dinheiro, às vezes pode ser que você não tenha condições de estrutura para poder colocar aquilo em prática, mas se você se dedica, outras pessoas compram a sua ideia, outros parceiros se juntam a você, e quando você percebe, aquilo que parecia impossível se torna possível. Então, Rei do Recorte literalmente foi uma ideia de março de 2023, que o Juliano trouxe na Revestir, e que com a junção de várias pessoas isso se tornou possível. E assim, de uma competição que ia acontecer dentro de uma loja,
a gente criou um campeonato nacional, uma Copa do Mundo de Pintores, com a final, com mais de quase 400 pessoas assistindo o evento. Eu lembro, nós criamos o grupo do WhatsApp, tava o Andrade, tava todo mundo. Aí eu corri, peguei uma caixa preta, coloquei assim o desenho da logo do Pro. Eu falei, Fabinho, pô, mas o pintor, por que ele não pega... Lembra, Fabinho? Lembro. Por que o pintor não pega o convite da Revenda Master? Pro pintor que não sabe, que tá ouvindo aí, Revenda Master é uma loja em parceria logística com a Cheruínas, que ela tem 80% dos produtos da Cheruínas. O pintor vai buscar o convite... que ele tá sendo convidado para participar do Rei do Recorte, por exemplo, o pintor de Pernambuco, de Recife, ele tá sendo convidado para participar do Rei do Recorte, uma caixona preta, que ele ia abrir, e ia lá tá o convite, o pincel dele, né, Fabinho? E a camiseta, pro cara pegar e fazer divulgação na internet. Aí o pessoal, o Fabinho, falou assim, não, Juliano, é um pouquinho complexo isso aí, vamos fazer diferente. Vamos pra cima. Se fosse um tempo atrás, eu ia falar, não, Fabinho, ia querer bater o pé. Como o Fabinho falou, cara. Eu lembro que o Fabinho falou um dia na fábrica pra mim. Nem tudo pode ser do seu jeito. Nem tudo é do seu jeito. Tô mentindo? Exatamente. A questão do pincel, que eu falei que o pintor ia ter que levar o pincel dele. Sim, não era assim. Exatamente. É verdade. Não era assim, o pessoal não sabe disso. É verdade. E eu bati o pé. Não quero falar qual é a marca, não tem necessidade aqui. Eu bati o pé, falei, mas pô, eu avisei pros caras lá do pincel. Falou, Juliano, é assim, assim, assado. Nem tudo é do seu jeito. Dali eu parei, cara, tá certo, nós temos que construir isso junto. Que era o primeiro. Exatamente. E talvez se você não tem algumas situações da nossa vida, se o cara não der um passinho pra trás. Tem um ditado que eu falo muito aqui no podcast, que é muito risco e pouco ego. Né? Até foi uma frase ali que eu perguntei pra um grande cara aí do mercado, é o Renato Sá. Falei, cara, me fala um conselho que eu vou levar como mantra. Ele, muito risco e pouco ego. E ele falou assim, o que destrói os grandes negócios é o ego. Exatamente. E aí você tira um pouquinho o ego de lado, cara, e o negócio flui. Cara, a minha preocupação era só com o que eu falei lá no Instagram. Olha, aí o Fabinho falou, deixa comigo, vamos pra cima, Juliano. Aí eu falei, cara, vamos pra cima e toca o pau. Aí o Fabinho veio. Porque pra você fazer com que várias pessoas comprem uma mesma ideia, pra que todo mundo tenha a mesma sintonia, você precisa dentro da tua formatação de trabalho, deixar crendices e crenças suas de lado, por mais que às vezes elas sejam fortes dentro de você, e tentar se adaptar ao padrão do que aquele grupo vai trabalhar. Então, em qualquer coisa que você vai fazer, depois eu até vou perguntar pro Nick, que teve no Exército, todas as vezes que você vai trabalhar com um grupo, e que todas as pessoas têm um objetivo em comum, para que todo mundo vá para um lado único, você precisa abandonar algumas crenças que você tem e acreditar, né, no padrão que o grupo está trabalhando, para que todo mundo siga o mesmo caminho. E isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Né? Então eu até queria... Só para finalizar, e eu entendi... O Fabinho falou na hora, ele levantou a cadeira dentro do CT, veio lá, não, Juliano, pá. Eu entendi, cara, eu fiquei quietinho. Não fiquei com mágoa, não chamei o Fabinho de canto, Fabinho... Não, exatamente. É pra todo mundo isso aqui. Cara, eu gosto sempre de integralizar o que a gente tá falando aqui, porque a gente tem ouvintes. E a gente tem várias chaves na nossa vida que o cara deixa de crescer na vida, o cara deixa de fazer negócios por conta do ego dele. E aí ele só se dá conta depois de 1 ano, 2 anos, ele perdeu a oportunidade da vida dele. Isso aí. Né? Então cara, às vezes você dá um passinho pra trás, são coisas boas, só que não é da sua forma. Só que ele chega no final, fica às vezes até melhor. Então é algo que, se você colocar esse conselho aí que o Juliano deu, que o Fábio deu, pra sua vida, seus negócios vão fluir muito mais. E saber ouvir as pessoas, eu acho que é um ponto importante. Né? Naquele momento, é isso aí. Agora eu preciso voltar mais um pouquinho antes de 2016. Bom, me apresentar, né? Eu sou o Ronier. Vim aí prestigiar o projeto com todos vocês. Primeiro eu queria agradecer todo mundo aí, Juliano, que estamos na missão aí, de forma corporativa ou não corporativa já há bastante tempo. I would like to thank Nick for always the trust. Todos os colegas, Fabinho, Johan e toda a equipe. Falar toda a equipe, se não esquece o nome também, eu vou apanhar pra caramba ali nos bastidores, né? Inclusive a minha família que está nos Emirados Árabes Unidos, que estão segurando toda a onda lá. Um beijo pra você, esposa amada. Estaremos juntos. E em breve. Quando eu entrei no Senai, eu entrei como aluno e saí como instrutor.
O ensino profissionalizante, ele salvou a minha vida. Ele literalmente salvou a minha vida. Assim como o Juliano, eu não caí do andaime. Eu já tinha caído, mas não consegui quebrar. Aí pegando onda, eu quebrei meu pé. E fiquei inutilizável por alguns meses. E essa passagem foi muito, assim, refletiva pra mim, porque eu tava no Hospital da Glória, na Liberdade, cheio de fraturados, e eu vi o mundo rodando lá fora, as buzinas, moto, aquela coisa toda, e eu lá, imóvel, né? E é nesse momento que a gente reflete, quando a gente para. E eu descobri que tinha um Senai, chamava Centro de Treinamento Senai de Bertioga, e eu descobri que 100% dos cursos eram gratuitos. Era o único Senai do Brasil que 100% dos cursos eram gratuitos. E eu descobri que tinha o curso de pintor de obras. E o curso de pintor de obras na época era de 80 horas, e eu ia de bike todo dia, era 3,5 km pra voltar. Resumindo essa história do Senai, os cursos acabaram, tinha um professor que chamava-se Rogério dos Santos. E o Rogério falou, cara, moleque, ele me chamava de moleque, você tem que ir embora, vai embora daqui. Eu falei, professor, não posso, isso aqui é bom demais. Porque você imagina, eu vim do mercado... Você viciou no conteúdo. Eu me viciei no conteúdo porque eu vim do mercado extremamente difícil, ninguém quer ensinar ninguém na pintura naquela época, povo super tradicional, e tudo que você aprendia era na pancada. E... resumo da obra, eu fiz os cursos de pintor de obras, gesseiro. Apareceu uma oportunidade, eu fui ensinar crianças especiais. Fui assaltado na minha quebrada lá, né? Aquilo foi uma vergonha gigantesca, eu conheci os caras da quebrada. E foi uma humilhação tão grande que eu quis ir embora do Brasil. E nessa de ir embora do Brasil, eu falava 4 palavras em inglês. Mãe, pai, socorro e água. Hoje o pessoal vê, poxa, Rony, você fala assim. Só a gente sabe o quanto de humilhação e coisa a gente teve que passar nessa vida para poder chegar aonde a gente chegou. Voltando, eu voltei pro Senai como extra quadro, era prestador de serviço. E em 2012 eu tive a minha primeira experiência como um funcionário do quadro oficial do Senai, né? E eu lembro que em 2013 eu tive meu primeiro 13º, cara, e aquilo foi emocionante, assim. E dentro desse projeto, a partir de 2012, eu entrei num projeto chamado Olimpíada do Conhecimento, que foi um dos meus primeiros contatos oficiais. Em 2009, eu paguei junto com alguns alunos, na época que eu ensinava de forma de contratos também, e nós fomos para a primeira competição, que eu me recordo, nacional do Senai, que aconteceu no AMB, e que envolvia alunos das escolas Senai do Brasil inteiro. E eu fiquei maravilhado, falei, cara, eu lembro que a primeira competição que eu vi na ponta era de pedreiro assentador de blocos. E eu achei aquilo fantástico. E a partir dali, aquele negocinho, no Senai a gente costuma dizer que é aquele... Quando o inseto, o bichinho te pica da competição, você não larga mais, né? E é o que tá acontecendo aqui com vocês hoje, né? Total. E aí, em 2012, nós descobrimos que o Brasil ia sediar a maior competição de profissões do mundo em 2015. É igual a Copa do Mundo. Os países vão pra votação. Por exemplo, agora vai acontecer em Xangai 2026 e, se não me engano, na próxima em Tóquio 2028. Caramba. E dentro desse processo... eu fui o brasileiro selecionado pelo Senai Nacional a montar a primeira competição de pintura decorativa no Brasil, que aconteceu em Belo Horizonte, em 2014. E aí esses processos de montar a lista de infraestrutura, o que é de equipamento... Você falando aí é uma nostalgia na minha cabeça. Volta no passado, Volta no passado, uma pancada. Porque, tipo assim, eu me recordo que tinha uma lista de materiais e equipamentos, e essa lista era toda em inglês. E tinha um item que chamava-se Floor Blanket. E quando eu traduzia isso na tradução direta, era um cobertor de chão. Exatamente. Até eu achar que era um pano pra você cobrir o piso, eu apanhei igual um cachorro, cara. E esse tipo de coisa era assim, tinha que traduzir as listas fielmente, porque nós estávamos replicando uma lista de materiais internacional e tínhamos que seguir os padrões internacionais. Essa competição aconteceu, 3 estados, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais. Nós ficamos em primeiro lugar. Caramba. Foi uma coisa assim, eu pesava 62 quilos, eu perdi 4 quilos. Eu tava pra morrer. Mas a parada aconteceu, igual vocês falaram, final de semana, roletando, cara. Eu tenho uma esposa lá que é um anjo, cara. Até hoje, nesse processo, todos esses anos, eu não parei. É 10, 12, 14 horas por dia. Mas esse ano, como o grit, que o Nick fala, agora eu vou nivelar. Voltando para esse processo, eu ia representar o Senai em 2015, eu ia representar o Brasil como o primeiro expert, o primeiro especialista do Brasil. E eu acabei sendo substituído no meio do processo, que nem aquilo que eu comentei com você. Saiu meu chão, assim, acabou o meu chão. Aí teve um outro projeto dentro do Senai que chamava-se Skills Ambassador, que era o embaixador da modalidade. Imagina que nós temos aquela competição rodando lá em cima, e aqui embaixo tem um stand da pintura imobiliária. E ali tem uma pessoa mostrando os processos de pintura,
mostrando blocos que desde o começo ao fim, as pessoas que estão curiosas, que não sabem o que está acontecendo, aquele profissional era responsável por mostrar tudo o que estava acontecendo lá. É assim que a gente faz, chama-se Try a Skill, que é os nossos stands hoje de você tentar aplicar a tinta e todas aquelas coisas lá. Nesse processo, em 2015, passou essa competição mundial, rodou, funcionou. Eu já estava ligado nos grupos e camiseta do Senai, uniforme do Senai. Encontrei o Juliano na FEI Tintas, se eu não me engano. Exatamente. Foi na FEI Tintas. E aí o Juliano comentou um pouco da prova. Eu falei, cara, eu trabalho no Senai. Ele falou, você trabalha no Senai? Você é o quê? Eu falei, cara, eu sou professor lá e eu sou pintor. E aí, a partir daí, começou esse projeto. E nessas conversas que nós tivemos com o Juliano, a gente sempre comentava, sempre falava, Juliano, esse projeto de competições. E o Juliano já fuçando. E eu falando com ele, fuçando. Eu coloquei ele no grupo do Facebook, né? E o Nick já até tava lá antes dele. Tava, né? O Nick já estava dentro do grupo do Facebook. When we get into the Facebook group and you were already there and we start the conversation. Dentro dessa comunicação, houve a outra competição e eu, por uma questão de ego pessoal, que a gente fala do ego, eu falei, eu preciso fazer um aluno que vá competir no mundo por mim. E aí eu treinei mais um aluno dentro de Bertioga, no Senai de Bertioga, com pouco dinheiro. E eu tenho até hoje uma ferramenta que eu criei, que eu adaptei, que era o braço do vidro do banheiro. Eu tirei porque tem uma prova que a gente faz linhas retas. E a linha reta você só pode usar uma ferramenta. E eu usava essa ferramenta para fazer a linha reta com o meu aluno. E a gente acabou ganhando. Esse aluno, resumindo, ganhou a competição estadual, ganhou a competição nacional e representou o Brasil no Mundial em 2017 em Abu Dhabi. Caraca. Outra informação interessante, eu não pude visitar o meu aluno em Abu Dhabi. Eu queria ir. E eu não pude por questões políticas. Eu não pude visitar o meu aluno em 2017. Por consequência, hoje, eu moro no país que eu não pude visitar o meu aluno. Que coisa, hein? Esse aluno hoje está na minha equipe em Abu Dhabi trabalhando comigo. Que legal. É o único segundo brasileiro no mundo que representa um país junto comigo. Ele é competidor também? Ele foi competidor, ganhou a segunda medalha de excelência do Brasil. Quando nós competimos. Hoje ele é competidor ou não? Ele não é mais competidor, hoje ele é professor comigo lá. Que legal. Se formou em arquitetura, mérito do Senai. O Senai pagou toda a faculdade que ele quis fazer. Ele ganhou uma medalha de excelência no Senai na competição mundial em 2017. Como prêmio, o Senai pagou um curso superior de qualquer fim que ele quisesse fazer. Hoje ele é arquiteto e trabalha junto comigo na equipe dos Emirados Árabes. Sensacional, sensacional. O nosso tempo hoje, a gente tá caminhando para 40 minutos. Vamos trazer o Nick para conversa? Eu queria trazer o Nick exatamente trazer porque o Nick pra conversa. O Nick já tá boiando já, são 40 minutos de português. We're talking about the whole thing now and getting the process right now. And we're going to bring you to the conversation now. Pede perdão pro Nick. I'm so sorry about that. Sorry. This is your podcast, man. Então, esse projeto, é preciso só nesses últimos 30 segundos falar pra vocês. Isso aqui, com todo respeito, começou em 2020, começou em 2023, mas a história de mostrar as profissões pro mundo começou em 1949 com um homem chamado Albert Vidal, um visionário espanhol que criou a primeira competição de profissões no mundo. Aconteceu na Espanha em 1949. Caraca. A competição, marquem isso daí, chama-se World Skills Competition. É a maior World Skills Competition. É a maior competição de profissões do mundo. São mais de 66 profissões hoje no mundo. E a semente foi plantada lá. Isso dá um arrepio, cara. Porque isso aqui que a gente tá vivendo, pessoas que acreditaram, foi feito de pessoas para as pessoas. Então isso tudo que a gente tá vendo hoje aqui, essa semente, que isso aqui ainda eu vejo como uma semente. Mais de 70 países no mundo são acreditados nessa competição, que são jovens alunos de escolas técnicas credenciadas por governos no mundo. Caraca. Por que não criar uma competição feita de pintores para pintores no mundo todo? Através do que a gente tá vivendo aqui hoje. Sim, eu já tô... Eu tenho um ditado que depois que você viu, não tem como desver. Verdade. Exatamente. Já fala pro Nick assim, ó. So we're talking about nós desafiamos... World Skills Competition. And we're talking about nós desafiamos os americanos para competir com os brasileiros. Why not American against Peruans, against Brazilians, against Colombians, against Costa Ricans? No Rei do Recorte. Is that a challenge? Isso é um desafio? Isso é um desafio. Bom, gente, como o tempo tá curto... Assina embaixo, Juliana, assina embaixo. Total. Eu queria que o Nick trouxesse pra gente as impressões dele em relação a o que ele viu no Rei do Recorte, quais as impressões em relação aos nossos competidores, a formatação com qual o evento foi criado ali, as impressões em relação à emoção
de ver as pessoas entrando às vezes ali com a mão tremendo. Enfim, a impressão dele de vir para um país de uma cultura totalmente diferente, que é uma cultura latina, ver um evento da proporção que foi no dia de ontem. Yeah, Nick, we would like to hear your feedback, through honest feedback, especially regarding to the people. Yes, regarding to the infrastructure, but especially seeing painters shaking their hands, getting prepared, emotioned, shaking, screaming, and getting all those synergy and energy through the public. What's your feedback from the whole lot? If you want to section by sessions, let me know and I can explain. Yeah, it's. I've been thinking a lot about this. Number one, samba's my new favorite music. Ele falou, primeiro, já pensei em tudo, mas o samba agora se tornou a música número 1 pra mim. That was remarkable. Essa foi incrível, né? Foi I've never seen anything pra like mim. that. Eu nunca ouvi isso antes na minha vida. Legal. Before I came here, I was expecting to see impressive humans doing impressive things. I knew you guys would put on an amazing performance. You should be so proud of your team. Eu sabia que quando eu viria pra cá, eu ia encontrar pessoas incríveis, seres humanos incríveis, não diferente de todas as viagens que eu fiz, mas você realmente tem que estar feliz e muito orgulhoso da equipe que você tem, da formatação que foi feita, da forma que foi entregue. Everything went smooth. Energy was high. That doesn't happen by mistake. So hats off to you and the team. Also the pro team, all my friends. These are super impressive humans that we all know from the internet, but you put them on a stage in front of people and they're electric. People just are gravitated towards these humans. And you couldn't have gathered a better group of people to support this task. Bom, ele disse assim, você tem um corpo profissional gigantesco e para isso aqui funcionar dessa forma, precisa ter gente que acredita na causa, junto com os profissionais que são o corpo profissional que coloca a mão na massa para fazer os recortes acontecerem. Então, vendo toda essa energia, essa sinergia, isso tudo aqui acontecer, isso é de uma proporção sem precedentes. Então tem que realmente falar, olha, parabéns para todos vocês, porque isso daqui é simplesmente fantástico. The thing that I was most surprised by was something I had not anticipated. Great painters, amazing program, everything run a show was great, but when Vanderlei won and the love that was showed between other painters was truly remarkable. And if you ever have questions about, people choose different tools, different techniques, and sometimes we focus on all the differences we have in our industries. It happens in the US. But what I saw on that stage was inspiring. If you ever have a doubt whether this industry can professionalize and change and we can all improve, what I saw on that stage proves that we are all above that. And the love showed between those humans up there it just knocked me off my feet. It was amazing. Ele disse o seguinte, eu acho que o corpo profissional, as pessoas que competiram, isso tudo é fascinante, realmente nos atrai a atenção, mas vendo o Vanderlei, não é isso? Entregando aquela emoção, entregando tudo que ele tinha, ver as pessoas ao redor com aquela energia, com aquele processo, é algo que eu já tinha imaginado ver alguma coisa similar a isso, mas poder ver a entrega dessas pessoas, principalmente ele, com aquela emoção, com aquela sinergia, com aquele processo todo, sendo que você sabe que é um processo orgânico, isso me deixa assim pensando realmente quais possibilidades e qual é o limite do ser humano, né, para fazer algo tão grandioso como aconteceu no Rei do Recorte. Eu queria fazer mais uma pergunta. I would like to have another question to you. Nós transmitimos o Rei do Recorte para os Estados Unidos. O Rei do Recorte. Quais foram os principais comentários? Quando terminou o evento, o que o pessoal veio te perguntar? O que as pessoas falaram em relação ao que elas assistiram? What was the main comments that you remember so far over the social media when they were watching you? Yeah, all I've been doing is answering direct messages from all my people back in the States, and no more than the leadership team of mine from the Painting Contractors Association. We'll pause there. Yeah. Now I have a connection here, Nick. Hold on. Tudo que ele falou é o seguinte, tudo que ele tem feito, principalmente nas suas tardes, nos seus tempos livres, é responder às pessoas nas redes sociais. E ele falou que é um movimento gigantesco de pessoas. Eu vi pessoalmente, até passando o olho em alguns momentos assim, muitas pessoas, e até tem uma pessoa, vamos dizer assim, tem um empreendedor especial lá, que é um homem que gira um negócio de 60 milhões de dólares nos Estados Unidos.
e que ele fala, nós precisamos trazer isso aqui para o nosso país. Então, assim, tá todo mundo curioso, tá todo mundo vendo a vibração disso daqui, e principalmente nossa, né, a nossa vibração. O povo brasileiro é muito acalorado, então tá todo mundo vendo isso lá, até brasileiros que moram lá, falando, olha, isso aqui precisa acontecer. Uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer pro Nick. I have another question. Ele conseguiu mostrar uma ótica, talvez, diferente de todos os anos que ele veio, né? Qual que é a visão... como que eu posso fazer essa pergunta? Qual que é a visão que as pessoas têm do Brasil depois do Rei do Recorte, que ele transmitiu da forma que ele fez, né? Que ele conseguiu mostrar muito bastidor. Então, qual que é a ótica? As pessoas imaginavam que tinha isso no Brasil melhor? What is, in your perception right now, what is the vision that people from abroad have the Brazil in comparison to past comments and discussions that you have over the social media and so far? Yeah. I certainly won't speak for everybody outside of this country, but my impressions are probably parallel a lot of others, which is when I walked into Ricardo's paint store, when I saw that crowd of people, I saw lots more logoed professional brands. The other impression I had was sorry. So, eu falando até em inglês agora. Por que ele foi no final? Não, porque eu dou uma chutada nele, que eu falo, segura a onda, senão como é que eu traduzo tudo de uma só vez, né? E ele falou assim que a visão que ele escuta das pessoas agora, ele falou, eu não consigo falar por todas, em nome de todas as pessoas, mas o que as pessoas têm visto, principalmente numa das visitas que eu fiz na loja do Ricardo, que é a Tintas Palmares lá, aqueles profissionais com o brand deles, entendeu? A visão profissional do processo que a gente falava muito lá no Sul, quando a gente viu aquele pintor com os pés no chão. Não, acho que não foi no Sul, acho que foi no Norte, né? Recife, né? E a questão dessa postura profissional e da imagem que o profissional tá transmitindo, ele falou que já é uma grande mudança, né? Em comparação ao que ele viu, ao que ele vê e ao que as pessoas estão comentando em relação ao profissional brasileiro. If you want to continue. Yes, I have two more things on that. So, when I first got introduced to the Brazilian painters, my impression was there was lots of groups, lots of big personalities, just like in the United States. And a lot of energy was spent going at each other, discussing passionate discussions about the differences. I don't get that now. I still follow all of you online. I follow all the groups. Things have changed. And when I got here and looked at all your faces and looked at that crowd, saw the people in the paint stores, there's a certain difference in the confidence of you guys and all the painters that I saw. They're not people that this is the first time they've ever been to a big city, that the first time they ever had big tools, things like that. Like everybody's carrying themselves around with more sophistication and confidence now. It's a remarkable change, even from the last time I was here. Ele tá falando uma coisa que acho que dá para contextualizar bem, é algo que ele traz o tempo todo. De algumas visitas que ele veio no passado, as pessoas, quando ele fala passionate people, ele usa a paixão para aquele cara que fecha você no trânsito e aquele cara que fala, aquela pessoa que fala sobre outras pessoas, falando que o seu problema é por causa do outro, é por causa da classe, é por causa disso e nunca olhar para si. Então ele fala que a visão que ele tá tendo agora são pessoas que estão procurando soluções. Escutem isso, pelo amor de Deus. São pessoas que estão procurando soluções ao invés de encontrar mais problemas. E ele falou, eu tô vendo uma mudança real no comportamento, que é algo que simplesmente está fazendo toda a mudança. Então, quando a gente fala sobre isso, ele fala que a missão dele é a mais simples possível, tanto aqui, quanto dentro do PCA, quanto nas palestras que ele dá lá. É importante que você olhe para dentro. Eu estou contextualizando mais, porque eu sei que essa é a visão que ele quer falar. Você precisa olhar para si e falar, eu tenho erros, eu tenho falhas e eu preciso de ajuda. E alguns pintores voltaram para nós, principalmente depois lá na Volta Redonda, e falaram, eu entendi que eu preciso mudar. Legal. O problema sou eu. É exatamente isso. So I just contextualize and say, I need to look at myself and I have mistakes. I need to take the ego away and I need help. I see a whole another level of ownership, and especially at the concept store with all of you guys. I have never been in a group of painters that started with first saying, I need to solve this. It's typically always externalized into something else is stopping me. Ele falou que isso é interessante, porque eu tive, principalmente naquela visita que nós fizemos lá, que a Xiaomi estendeu o tapete vermelho pra gente, fizemos 6 estados em 7 dias, nós visitamos muita gente. De gabarito, muitos pintores sonhadores, muita gente.
Mas esse encontro que nós tivemos agora dentro da Tintas Palmares lá da Moema, e ele falou assim, teve pintores que falando, eu preciso solucionar isso. Ele nunca tinha ouvido isso, ao invés de ouvir pintores, nós temos esse problema, aquele problema, ele encontrou um grupo, ou um pintor especificamente, assim, que trouxe a visão junto com o grupo e disse, eu preciso solucionar. Olha a absorção da energia entre falar de problema e encontrar soluções. Isso muda tudo. Acho só um comentário muito rápido aqui. Depois vocês pesquisem, não vou me aprofundar nisso, mas quando eu fiz essa leitura e um dia alguém me falou, o Juliano já tinha comentado isso, eu já tinha comentado com ele. O nosso corpo ele é feito de ondas, frequência e vibração. Então pense no que você absorve, pense no que você transpassa. Ondas, frequências e vibração. Aí vocês pesquisem depois que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu queria fazer uma perguntinha. I would like to have a question. Eu queria fazer uma pergunta pro Nick, né? Ele, como hoje presidente de uma instituição, associação de 100 e tantos anos nos Estados Unidos, né? E os caras vivem de negócio nos Estados Unidos, né? E essa passagem dele pelo Brasil, ele vendo esse movimento que ele viu no domingo ontem, e a PCA, sendo a PCA, ela viu isso, ou você acredita que a possibilidade da PCA é organizar algo parecido nos Estados Unidos, tanto para os pintores latinos, que é sua maioria no mercado americano, né? 70% dos pintores que pintam as casas nos Estados Unidos são latinos, e para o pintor americano também é um grande negócio, tanto para a PCA e os parceiros do setor de tinta lá nos Estados Unidos, e impactar também no social, na vida dos pintores que vão participar de um evento parecido igual ao nosso Rei do Recorte. Yeah, I like where your head's going there, because eu fico feliz que a sua mente está indo por essa direção. In the United States, 63% of all painters are Spanish or Latino. 63% dos pintores nos Estados Unidos hoje são latino-americanos ou Hispanic, que eles falam, né? Que é daquela região mais hispânicos, né? Daquela região mais Speak Spanish as their primary language. Que falam espanhol como sua língua nativa. I've been on the board of directors for 5 years now. I've been the chair for 2. When I ascended to chair, Freddie actually came from here to there, and now he was my counterpart there. And one of the things that I said to Freddie and everyone else that would listen is, if 63% of our painters are Spanish speaking, we look at our board, we look at our members, and we look at our offerings. And if it's not 63% or better, we need to do something different, and we have. Ele já está no PCA ali, principalmente no Board of Directors, que ele fala na direção. How many years in Board of Directors? 5. Ele está há 5 anos já na direção e ele está há 2 anos na presidência do PCA. Eu falo particularmente que quando ele veio aqui a primeira vez em 2018, ele sonhava em participar mais profundamente. E hoje esse cara que eu falo, né, esse homem, é o presidente, está na liderança por votação. Os Estados Unidos entenderam que o negócio dele, as coisas dele funcionam para poder ajudar. E aí ele falando dentro dessa circunstância, falando que se 63% dos nossos pintores são latino-americanos, hispânicos, por que nós não deveríamos trazer esse tipo de projeto que vai impactar tanta gente, tantas vidas dentro do nosso negócio? We have partnered with United States Sherwin-Williams in the largest way. We even have a high-ranking person from Sherwin-Williams, a Spanish speaker, that we actually brought onto our board to make sure that we're represented well and we're heading in the right direction. So one of the biggest priorities for me is reaching out south of the United States and increasing our reach. We have standards, we have painters training, and we have business training. And I don't see any reason why these super distinct old organizations, 140 years Sherwin-Williams, 140 plus years PCA. If anybody's going to do it, might as well be us. Ele falou assim que o negócio do PCA, que é uma organização sem fins lucrativos, ela tem impactado de maneira ampla, direta e profunda no mercado americano. E hoje ele não vê
é importante, ele trouxe um ponto muito importante, que até o Board of Directors, hoje, o Board Members lá, tem um especialista, um pintor de origem hispânica, né, de origem latino-americana, já para que ele trouxesse essa visão, essa cultura deles para dentro do processo, né, para que isso pudesse ser de fato implementado, e não só no projeto de competições, mas no projeto de negócios, que é importante lembrar e colocar aqui que o americano, ele é arrojado, ele é apaixonado, um pouquinho, mas é um povo de negócios. Então é isso que nos falta, é isso que sobra neles. Então quando ele fala sobre a profissionalização da classe lá, é uma profissionalização séria, profunda e direta. Esse projeto aqui é um projeto que impacta diretamente, né, nas pessoas lá. Bom, acho que vamos pro final agora do nosso bate-papo. Finals. Rei do Recorte 2025. A gente vai trabalhar com regras novas, com processos novos. E ele vai virar Rei da Pintura. A gente eu e o Juliano já conversamos, né? Johan também. Outros pintores também, que fazem parte do nosso grupo. E a gente deve começar mais ou menos em abril do ano que vem aí, com o Rei do Recorte 2025. E a gente vai trazer uma visão nova dessa competição, porque não vai ter mais só recorte. Recorte é um dos processos de quem vai participar. Então vai ter ali a aplicação de massa, a gente vai ter efeitos especiais, a gente vai ter pintura mecanizada e N situações aqui onde os pintores vão poder mostrar aí de uma forma efetiva o seu trabalho. Para a gente terminar aqui, eu acho que esse podcast, queria a impressão de cada um de vocês, começar pelo Juliano. Juliano, suas expectativas para o Rei do Recorte, Rei ou Rainha do Recorte 2025. Só lembrando todos aqui que vai ser uma competição em equipes. Então, os pintores que vão ouvir esse podcast aqui, esperem entre janeiro e fevereiro que a gente vai passar para vocês as regras do jogo, de como vocês se inscreverem. Mas, literalmente, é uma competição de equipes, onde você vai ter um líder e várias formatações de aplicação. Então, sua expectativa, Juliano, aí? Mais um grande desafio, tá, Fabinho? Eu acho que esse é um maior ainda, porque nós temos 4 modalidades aí, não é isso? É 4 a 5? Exatamente, 4 modalidades. Então, quando a gente iniciou o Rei do Recorte, era só recorte. O rolinho entrou ali para dar o glamour ali de pintar a placa, né? Mas o que avalia era o recorte. E você imagina agora, a gente tem um formato, né, com equipe, e ainda um processo como se fosse uma casa, para os caras darem acabamento na fachada dessa casa, nos 4 lados da casa, e ele vai ter que usar processos que da nossa cultura do Brasil, de cimento queimado, massa corrida, pintura com esmalte, enfim, arless. Esse é o maior desafio, assim, acho que 3, 4, 5 vezes mais que o Rei do Recorte. Embora nós já temos uma grande experiência que foi absorvida no Rei do Recorte. Talvez, se nós não tivéssemos passado pelo processo do Rei do Recorte, cara, seria impossível fazer. Acho que nós íamos falar que isso é impossível. Então nós precisamos passar pelo Rei do Recorte para aprender, ter cancha, pra gente encarar isso aí. É verdade? Exatamente. Então, e para finalizar minha palavra aqui, eu quero dar um parabéns ao Vanderlei, tá? Eu quero agradecer a todos os parceiros, lojistas, parceiros de equipamentos, parceiros Sababras. Cara, você tá no Sababras, Stonehammer, a Condor, Mundo do Pintor, Sherry Williams, todo o time do Marcos Guerra, os meninos lá, cara, que ficavam carregando as placas, que levam o Márcio, outro rapaz lá, que eu não lembro o nome, toda a equipe do Marcos Guerra, a tua equipe, Fabinho. Os pintores, cara, passaram quantos? 500 e tantos pintores, sem contar as seletivas que nós fizemos, tá? Exatamente. Então, eu quero deixar um abraço para todos vocês aqui, cara. E o Vanderlei também, que fez a diferença e levou o carro. Então, eu precisava mandar esse abraço a todos os pintores que participaram do Rei do Recorte e os lojistas também, que fizeram parte. E toda a diretoria da Sherry Williams, que acreditou no negócio. Beleza. Você, Johan Luiz, que foi o nosso locutor oficial aí do Rei do Recorte, praticamente o nosso âncora aí, fazer uma brincadeira que é o William Bonner do Rei do Recorte.
Cara, eu sei que não foi pela competência que você brinca, assim, eu acho que foi pela beleza, né? Sou muito bonito, então... Por isso que você fez isso que você traz o gancho aí do William Bonner, né? Isso é elegante. Cara, quando o Fabio me trouxe ali, ele falou, cara, você que vai apresentar ali o... Foi mesmo, eu lembro que Você- era um dia de tarde, eu falei pro Johan, você vai vir aqui participar do Rei do Recorte. Ele nem sabia o que queria fazer lá. Aí quando ele entrou na porta, eu falei, então, você que vai apresentar. Ele, hã? Eu falei, não, você que vai ser apresentador, né? Cara, eu nunca tive assim me deu uma dor de barriga, me deu um frio na barriga. Porque uma coisa é você apresentar um podcast aqui no meu escritório. Outra coisa é você falar assim na frente de uma câmera, representando uma multinacional, uma empresa listada na bolsa. Eu sei o peso que tem isso. E o primeiro dia, cara, tava a diretoria da Sherwin Williams, né? Tava o chefe do meu chefe. Então, assim, o medo de você comer bola, de falar alguma coisa errada. Pô, é uma baita de uma responsabilidade. Então eu encarei ali, poxa, tudo que eu aprendi, eu coloquei em prática, mas até o Juliano, em algum momento, ele falou, pô, cara, eu tava improvisando, né? O Juliano até chegou em mim, acho que foi no primeiro. Ele falou, pô, cara, seja você mesmo. Eu tava ali passando ali. Falei, cara, você tem que. O Johan, não queira, tipo, falar igual o Faustão, igual o Silvio Santos, cara. Exatamente. Fala da sua forma, a sua autenticidade, a tua simplicidade é o que vai contar aqui. E eu escutei aquilo ali, cara. Eu fui no banheiro, né? No intervalo, fui no banheiro. Eu falei, cara, o que eu tô falando de errado? Sabe o que eu fiz? Eu entrei na live, puxei ela pra trás e vi como que eu tava falando. Eu falei, cara, eu tô improvisando pra quê? Pra tentar ser... o cara que tá escutando... Cara, é um negócio que a gente fala durante 7 horas. Exatamente. Então você quer segurar a atenção das pessoas, só que eu sempre falo, pessoal, o Johan é palestrante, pô, a gente dá 60 palestras, eu e o Juliano dá 60 palestras no ano. Porque a gente não é palestrante, né? Então a gente... Foi muito bom pro meu desenvolvimento, eu peguei muito feedback do pessoal das câmeras. Falei, cara, o que eu poderia melhorar? Pô, olha pra câmera. Então, assim, eu acho que todo mundo nesse processo aprendeu a escutar mais. A gente falou menos, escutou mais e a gente se desenvolveu. Pô, tem muita coisa pra desenvolver, em N coisas assim pra poder apresentar, mas eu recebi um feedback do Éder Luiz. Ele chegou de canto, ele deu um feedback e falou, cara, eu não preciso rasgar seda nenhuma, mas ele deu um feedback assim, eu falei, cara, se você gostou é porque eu tô me esforçando bastante, mas quero me esforçar mais ainda, eu queria um feedback para o que a gente pode melhorar. Toda hora. Eu acho que o grande segredo da coisa é toda hora você querer melhorar um pouquinho mais e você não é nada. Eu falei assim, Éder, eu tô aqui, cara, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E esse trabalho aqui é um trabalho em conjunto e eu acho que eu vou chegar em casa e vou ser o pai da Helena e tudo isso daqui já aconteceu, não é? A gente não pode deixar entrar no nosso coração pra continuar sempre o frio na barriga. Cara, eu não posso esquecer uma coisa que eu tava esquecendo. Pintor Nota 10 entrou no meio do negócio e fez uma diferença, cara. Nós estávamos deixando de falar disso aqui. Então, eu agradecer o Biguá, cara. Sim. Também, porque ele trouxe mais um negócio pra dentro. Sim, né? Então, fez a diferença. Então, eu precisava falar que eu acabei esquecendo. Tá? E até dar um ponto aqui no Pintor Nota 10, sei que o nosso tempo tá bem apertado, mas assim, o Biguá, gente, quando ele trouxe o Pintor Nota 10, isso era um passo a repasso, tinha até tortar na cara. E aí vem a brincadeira, não a brincadeira, mas o ponto relevante do saber ouvir. Porque eu fui muito duro com o Biguá, quando ele trouxe a ideia. Eu falei assim, Biguá, isso aqui não vai funcionar não. Eu lembro até hoje. Aí eu liguei pro Juliano e falei assim, ó, o Biguá tá maluco, cara. Ele quer dar tortado na cara. Ele tá achando que isso é um programa de humor, ele vai fazer um Zorra Total aqui da pintura. E eu lembro que eu peguei a pastinha dele, joguei na mesa e falei, não quero, esquece isso aí que não vai dar certo. E depois de ele muito insistir, e o saber ouvir, ele é dos dois lados. Eu também tive que parar pra pensar o seguinte, não, mas pera aqui, dessa pedra bruta aqui tem diamante ainda. E aí eu falei pra ele, não, Biguá, pera aqui, ó, vamos, mesma coisa que eu fiz com o Juliano, vamos sentar, vamos refinar, vamos desenhar de novo, mas assim, pra fazer sozinho não dá, mas dá pra enfiar no meio do Rei do Recorte. E quando entrou de uma forma diferente dentro do Rei do Recorte. E eu me recordo até hoje que o primeiro, eu achava assim, a audiência vai cair, cara. Ninguém vai gostar desse negócio, né? E ao contrário, acho que quando o Pintor da Nota 10 entrou, ele trouxe uma visão pra dentro da competição de levar a importância do pintor de estudar.
de entender o quanto é relevante ele saber estudar e trazer informação para dentro do negócio dele. Sabe o que ele queria fazer, Rony? Pra gente fechar aqui, pra desmistificar isso aqui, ele queria colocar o cara dentro, colocar tipo o Silvio Santos, que tinha... Pra cair na água, pra cair na água. Quem errar, caía, pá, na água, piscina de bolinha. So, So in the beginning they want to place a painter on the top. If they commit a mistake, they fall into the water. Piscina de bolinha e torta na cara, velho. Mas assim, ó, eu acho que é importante a gente falar disso, que eu lembro de que quando eu falei pro Biguá não vai dar, nos olhos dele, dava pra ver que ele tava pra chorar ali, chateado de falar, poxa, o cara cortou meu sonho e não vai rolar. Mas foi a melhor coisa naquele momento, porque ele entendeu que ele precisava moldar aquilo para algo que funcionasse bem dentro do Rei do Recorte. E quando a gente encontrou esse caminho, foi onde fez o sucesso. Então, o Rei do Recorte, ele foi a construção de algo que foi ao longo do caminho sendo moldado. Ele me chamou de canto, falou, Juliano, chega aí, velho. Tá aqui, apresentei pro Fabinho, tá prontinho. Não, pra terminar, assim, pra gente passar pro Nick dar a opinião dele. Ele realmente... O projeto tá pronto, cara. O Biguá tá aí, não. Fala com o Fabinho lá, o projeto tá pronto. Eu me recordo. O Biguá, ele desabafou de uma forma assim, tipo assim, se não rolasse, ele ia rasgar o contrato dele, cara. Se não tivesse a torta na cara. Mas sabe o que é o insight da coisa? Né, se a gente pegasse o resumo de tudo que a gente conversou desde o início, é assim, são boas ideias que precisam ser lapidadas, mas a gente precisa de um bom ouvido. Isso, exatamente. Foi o que ele teve. O líder, cara, você que tá na sua obra, você que tá escutando em cima da escada, aplicando uma massa corrida, tu é líder. E às vezes seus colaboradores trazem ideias e você deixa isso pra lá. Tem várias ideias que a minha galera me traz e eu escuto, cara. Só que o cara que é sabichão, porque ele é chefe e tudo mais, ele acha que ele sabe tudo. Sim. E que a ideia de quem tá abaixo, né? Entre aspas, não é interessante, tem que vir dele. E as boas ideias, assim, o Fábio ele sempre pergunta, assim, perguntou pra mim várias vezes, pro Juliano, e ele pergunta pra todos, cara, me traz projeto. Isso aí. O Fábio entendeu que a gente tem boas ideias, nós somos criativos, nós somos pintores, e ele vai vir com aquela ideia de tudo que ele falou, cara. Trazer o business pros negócios, trazer a visão do marketing pro negócio e de fazer acontecer. Então, cara, legal. São duas pontas ali que, se elas se encaixarem, tudo na vida dá certo. O Biguá, a gente conversou e ele voltou 3 vezes. Ele veio a primeira vez, eu peguei a pastinha e falei, precisa acertar. Eu fiz um monte de risco, falei, cara, não vai rolar, não quero. Altera isso aqui e me traz de novo. Aí, eu me recordo até hoje, na Feicon. Eu tô lá na Feicon, tô conversando com o pessoal da Bailéu, veio o Biguá atrás de mim e com a pasta de novo. Eu falei, cara, você não desistiu ainda? Falou, não, mas eu mudei o que você pediu pra alterar. Alterou de novo. Na persistência. E na terceira vez, ele apresentou pra mim e pro Guerra. E aí, no final das contas, o Pintor Nota 10 aconteceu da forma que aconteceu. Então, acho que tudo na vida é isso. Persistência, saber ouvir de ambos os lados e... Acho que quando você tem humildade ali pra poder se acertar, sempre uma boa ideia vai sair. Eu sempre faço eu sempre faço essas anotações que são os insights, né, de todos os podcasts. Se esse podcast a gente pudesse falar, né, de tudo de Rei do Recorte, todo sonho grande, um dia ele foi pequeno, mas basta a sua persistência pra realizá-lo, né? Então, é um sonho que nasceu, foi lapidado e todos os projetos, cara, o cemitério tá cheio de projeto que as pessoas não persistiram. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, persista, escute, mude e realize. E por último aqui, pra gente depois fazer o fechamento, as expectativas de vocês, depois de tudo que vocês viram ontem, pra 2025. Eu acho que esse projeto já nasceu grande e principalmente, novamente, né? Foi feito de pessoas, ou melhor, de pintores para pintores. E eu preciso falar da infraestrutura por trás disso. Quando vocês falam que alguém teve que trabalhar nas planilhas, quando vocês falam que alguém teve que trabalhar na infraestrutura, quando vocês falam que alguém teve que trabalhar nos painéis, alguém teve que selecionar os materiais, alguém teve que procurar os pintores para fazer isso acontecer. Acho que é engraçado que lá, mas isso tudo a gente faz sozinho, cara. Né? E a gente pensa nessa proposta. Então, quando tem uma equipe por trás disso tudo e que acredita nisso, o que a Sherry Williams fez
junto com os pintores, e principalmente o recurso humano, que é o mais difícil. Você precisa convencer os pintores. Se os pintores falam que não vai acontecer. Não vai. Pode ter R$1 bilhão lá disponível, se as pessoas não acreditam no processo. E eu acho que, principalmente as pessoas assistindo, né, que são as próximas gerações, e já tem pintor que me procurou e falou: Rony, eu preciso montar uma aula e um treinamento com você, porque eu quero saber qual é a melhor estratégia, porque eu vou competir de novo. Que bacana. Aí é importante já se pensar no regulamento, essa coisa para o futuro, mas pensar no regulamento, por exemplo, quantas vezes um pintor pode aplicar, ou que ele passe nas seletivas, que ele seja o melhor novamente, uma vez que ele não seja o campeão, ele também pode voltar a participar novamente. Sim. Entende? Sim. São coisas assim que vem na minha cabeça que já estamos acostumados lá. Mas isso vai crescer numa proporção, eu acredito assim, organicamente, que eu acho que ainda nós não temos ideia do que isso vai acontecer. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse projeto pioneiro, de ter um dia sentado com o Juliano, discutido ideias ao vento, apresentar isso para vocês. Eu queria realmente também parabenizar e agradecer, né? Eu estava pensando e conversando com a minha esposa antes de vir. Eu falei: Michele, nós vamos estar no palco. Eles não me perguntaram por um contrato de prestação de serviço, eles não me perguntaram sobre como é que fala, um documento com uso de direito de imagem. Eles confiaram a minha palavra no meio de todo mundo. E eu acho que não há nada mais importante do que confiar o seu nome. Então isso eu não vou falar muito, que eu gosto de chorar pra caramba, mas você confiar o nome de uma multinacional, igual o Juliano falou. Eu fui lá pro palco, você não me perguntou o que eu ia falar, como eu deveria falar, porque você acreditou no meu nome. Exato. Vocês acreditaram no meu nome. Então isso é bem sério, assim, porque a gente confiar o nosso nome pras pessoas, eu acho que não há nada profissionalmente, dignamente falando, do que você falar sobre o seu nome. Então, da mesma forma que eu acho que eu deixei os meus filhos, como o Nick, como todos nós, como toda a equipe aqui, deixou, de uma certa forma, no backstage para fazer isso aqui acontecer, eu queria agradecer do fundo do coração que vocês confiaram o nome da Sharon Williams no mundo para que eu pudesse falar do lado do Nick. Eu acho que isso não tem preço, isso tem valor, né? Então, eu acredito que nós ainda vamos contribuir muito mais. Eu acho que o projeto agora ele se profissionalizou, e aí nós vamos para um novo nível agora, né? E aí eu acho que o mundo agora é o teto e o limite disso tudo, né? Então, em o meu nome e o nome de toda a minha família, eu gostaria de agradecer a confiança de todos vocês e que isso aqui acontecesse, como isso tem acontecido dessa forma, né? Esse é o meu feedback, e eu sei que daqui pra frente as coisas tendem a acontecer por naturalidade agora. Esse é o meu mais sincero feedback. Sensacional. Now we would like to hear your feedback and regarding to perspectives of 2025 for this purpose, for this project. Yeah. Super inspirational. Thank you for allowing me to be part of it. Ronnie introduced me to the sort of competition world in the painters universe 6 years ago. I have now seen with my own eyes the fruits of all that and what it can actually look like. So what I'm most looking forward what I'm most looking forward to is seeing what our two countries can do together, what our two organizations can do together in the near future here. We have a great bond, and I'm just looking forward to see where it all goes. Thank you, Nick. I apologize for this. Ele falou que é uma honra, ele está honrado, agradeceu por estar aqui. E 6 anos atrás, o Ronier apresentou o projeto de competição para ele. E ele, com essa visão, acreditou nisso, também foi para Abu Dhabi conosco, e vendo isso tudo aqui acontecer, ele vê que as perspectivas para 2025, elas não são outras a não ser o sucesso de todo esse projeto. E é uma honra estar aqui com todos vocês. Bom, para finalizar então, gente, acho que simplificar tudo que foi construído aqui e voltando no início da nossa conversa, o Rei do Recorte, ele é resultado de pessoas. Todas as pessoas que estão aqui, inclusive atrás do backstage, aqui, a gente, todo mundo que trabalhou nessa ideia, ele era uma apresentação de PowerPoint de 2 folhas de sulfite, que se tornou uma campanha, uma competição, uma Copa do Mundo dos Pintores, onde mais de 500 pessoas competiram, e a gente deu voz às pessoas, a gente deu vitrine às pessoas. Me recordo nas etapas de filho e pai competindo, mãe e filha, pessoas chorando porque estavam sendo assistidas em casa. Então, pessoas que fizeram carreata, pessoas que deram entrevista, pessoas que apareceram em programas locais. Então, Rei do Recorte, ele deu nomes, ele deu vida, ele mostrou o quanto é importante o trabalho do pintor no Brasil. E ele foi literalmente resultado de um sonho do Juliano, que a 4 mãos, uma indústria junto com várias pessoas, de um exército de pessoas,
fez desse processo algo de sucesso. Então, o meu maior orgulho como líder aqui é saber que as pessoas se inspiraram em algo muito maior do que simplesmente uma ideia ou um objetivo. As pessoas se inspiraram em fazer algo maior de uma ideia que ia gerar um benefício para uma categoria que são os pintores. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu, Fábio, literalmente eu só sou um condutor, né? O líder, ele não é aquele cara que aparece. O líder é aquele cara que literalmente faz com que um fim aconteça. Então, ontem, quando isso tudo terminou, e eu nem precisei subir no palco para entregar o carro, nenhuma dessas coisas era o meu objetivo. Mas principalmente quando eu percebi que tudo aquilo que a gente conversou lá em 2023 aconteceu no final de 2024, da forma que a gente pensou, com vários percalços, mas até melhor do que talvez a gente imaginava no começo, a minha missão foi cumprida. E eu acho que o grande ponto da coisa é esse. Estou muito feliz porque diversas pessoas se esforçaram para fazer de um sonho um fim que, no final das contas, se tornou o resultado de muito sucesso. Então, Rei do Recorte, Rei ou Rainha do Recorte aqui, ele é um projeto de muito sucesso que não tem um nome só. Tem vários nomes, várias pessoas e todo mundo engajado no mesmo processo. Não sei o que vai ser o futuro disso. Tenho certeza que 2025... O maior beneficiado de tudo isso foi o pintor brasileiro que está sendo valorizado e vai buscar se valorizar. 2025 com certeza vai ser muito melhor do que foi 2024. Quando eu falo que eu não sei como vai ser o futuro disso, é porque eu sei que vão copiar, porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é sucesso, as pessoas copiam, já copiaram o pintor nota 10, já copiaram várias coisas, mas quando a galera copia eu fico feliz porque significa que a gente foi muito competente em entregar aquilo que a gente lá atrás planejou e se organizou. E podem copiar, mas nunca vai ser igual, porque agora, jogando a sardinha aqui pro nosso lado, nenhuma equipe e nenhuma empresa do Brasil tem as pessoas engajadas e trabalhando com o coração que esse time tem. Então, isso me dá muito orgulho, isso me deixa muito feliz, porque indiferentemente aqui da imagem de cada um aqui, todo mundo aqui lutou por um objetivo único, e enquanto esse time jogar dessa forma, não existe empresa concorrente, grupo de pintores concorrentes, nada de processo que vá... Porque quando você faz as coisas com o coração e focado no único objetivo, o sucesso, literalmente, ele é consequência disso. Então, ano que vem a gente vai fazer um novo Rei ou Rainha do Recorte, que vai ser totalmente diferente de tudo que a gente já fez, e para cada ano eu tenho certeza que a gente vai fazer algo de melhor. E o bom de tudo isso, eu tenho certeza que talvez daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás, a gente vai perceber que, independentemente do que foi construído no mercado, nós mudamos o mercado da pintura no Brasil. Entendeu? Isso foi uma semente que vai mudar o mercado da pintura no Brasil, porque eu olho para trás hoje, lá quando a gente começou em 2020, Juliano, e eu vejo que muito do que a gente vem fazendo no mercado, por mais que outras empresas copiem, elas copiam no âmbito de, em muitas situações, entregar algo a mais para os pintores. Então, por mais que seja, às vezes, um competidor que está brigando por mercado com a Sherwin-Williams ali, quanto mais empresas construírem processos para os pintores, significa que o nosso trabalho foi bem feito. Então, acho que, gente, agradeço a todos aí que participaram do Rei do Recorte. Esse foi o PintorCast especial aqui para a gente poder falar um pouco dessa competição. Último do ano. E ano que vem, quando a gente estiver aqui para fazer mais um PintorCast para falar do nosso Rei ou Rainha do Recorte, desculpa, nosso Rei ou Rainha da Pintura de 2025, vocês vão perceber que a gente vai olhar para trás e vai falar assim, olha, o mercado hoje do Brasil de tinta é muito melhor do que era em 2024 e a gente tem muito a ver com isso. Nosso trabalho fez uma diferença grande aí dentro do resultado do mercado. Vencer ou vencer. Isso aí, vencer ou vencer, gente. Obrigado a todos que ouviram o podcast. Um abraço aí. Valeu. Muito obrigado. Gente, valeu. Esse foi o especial do PintorCast. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Siga nossas redes sociais. E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que merece participar, merece estar no Rei do Recorte em 2025. Manda para aquele amigo que vai ser seu parceiro de equipe, que quer participar, que quer se envolver dentro dos programas do SW Pro. Muito obrigado, Johan Luiz. Abraço. PintorCast SW Pro. Valeu. Tamo junto.